Peraí. Boa noite, pessoal. A gente vai dar sequência aqui à disciplina de RUP. Vocês têm algum ponto que vocês tiveram dúvida ou algum ponto que vocês queiram comentar aí antes de eu iniciar? Não. Beleza. Se tiver, é só falar. Bom, a gente estava vendo lá a questão do RUP, né, como processo de desenvolvimento, né, a gente começou a ver a questão da engenharia de software. Na engenharia de software, a gente tem começa a dividir o estudo desse processo de desenvolvimento, né, dessa conjunto de atividades que fazem parte do processo de desenvolvimento, com o objetivo de tentar melhorar a forma de desenvolver sistemas, de melhorar a produtividade das pessoas, a diminuição do risco dos processos de desenvolvimento. A engenharia de software utiliza para isso, né, ela começa a dissecar essa atividade de forma que ela divida em ferramentas que suportem essas atividades intrínsecas ao processo, ao método de como que você faz cada uma dessas atividades, né, o jeito que você vai fazer, qual a cara de cada artefato, qual é a melhor forma de trabalhar esses artefatos, essa inter-relação entre artefatos que você acaba precisando estabelecer. Define um processo, que é a sequência das atividades, os papéis e responsabilidades, as entradas e saídas de cada uma das atividades, buscando sempre a gente ter um pouquinho mais de qualidade, né? Isso daí, estou indo rápido, porque a gente já viu isso, né? A gente parou no slide 21, só para a gente dar uma resgatada aqui. A gente falou também questões do processo de desenvolvimento, que é o foco principal do estudo da engenharia de software, né, que é suportar, entender e propor melhorias no processo de desenvolvimento, a fim de que o desenvolvimento de sistema seja cada vez melhor suportado e que a gente tenha entregue um software cada vez mais rápido, com menor custo, né, dentro dos prazos estabelecidos, né? De forma bem resumida, né, o processo de software é o conjunto de atividades que leva à produção de um produto de software, né? Essas atividades, elas são desenvolvidas por um conjunto de pessoas, né, que tomam aí papéis, né, diferentes dependendo da atividade que você está relacionando. As ferramentas suportam esse processo, a gente tem diversas ferramentas dentro do processo de desenvolvimento, como ferramentas de gerência de configuração, como o Git, ferramentas de desenvolvimento, IDEs de desenvolvimento, como o Eclipse, como aquele SQL Server Workbench, né, se não me engano, esse é o nome, né, que é aquela suíte para interfacear lá, uma interface gráfica para que vocês consigam manipular o banco, ou seja, todas essas são IDEs, né, ou seja, ferramentas que interfaceiam com a parte de trás do computador, né, de uma determinada disciplina, uma hora o código, uma hora o banco, uma hora o repositório de gerência de configuração, né, são ferramentas que suportam atividades durante o processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? A gente precisa entender ou identificar que todo o desenvolvimento, todo o movimento que starta o processo de desenvolvimento de uma forma geral, a gente chama genericamente de intervenções. Uma intervenção num ecossistema, né? A gente chama de ecossistema, né? De TI, com a construção de um novo desenvolvimento, de um novo sistema. Por exemplo, vamos supor que na minha empresa, né, ela tem um ecossistema de sistemas que suportam essa empresa, os sistemas de RH, os sistemas de contábil, os sistemas de treinamento, os sistemas de catraca. Então, todos esses sistemas têm, de alguma forma, em geral, alguma forma de conexão, formando um ecossistema. Então, quando a gente pensa que a gente vai iniciar um processo de desenvolvimento, em geral, a gente está inserindo dentro desse ecossistema mais um elemento. Essas intervenções, que podem ser novos sistemas ou ajustes, né, mudanças dentro de sistemas já existentes, a gente chama genericamente de intervenções. As intervenções mais comuns, né, de sistemas que já estão entregues, né, que não são novo desenvolvimento, são as intervenções de defeitos, bugs, identificados, ou novas funcionalidades, né, que são as manutenções evolutivas.
de um sistema existente, né? Para executar, para startar, depois de startar esse processo de desenvolvimento, né, de ajuste de ajuste no seu sistema, você precisa executar um conjunto de. Peraí, rapidinho, gente. Precisa executar um conjunto de atividades, né, um conjunto de tarefas que precisam ser, de uma forma ou de outra, tratadas. Por exemplo, atividade de requisitos, atividade de desenvolvimento, atividade de teste, atividade de build e deploy, que a gente explicou algumas vezes o que, que é, e a operação propriamente dita do sistema. Então, toda vez que a gente vai fazer uma intervenção, algumas dessas atividades, se não, ou todas, precisam ser revisitadas ou executadas para que você consiga, no final, entregar um sistema, a outra versão, a próxima versão do sistema. E aí, ou seja, dado que a gente tem esse conjunto de atividades que são imprescindíveis para um sistema, ou seja, você sempre tem que, de alguma forma, lidar com ela, as metodologias de desenvolvimento te dão um jeito, uma forma de você tratar essas atividades, e aí a gente colocou aí numa linha, né, do tempo, né, um conjunto de metodologias mais comuns que acabam formando aí o histórico, né, de amadurecimento da área de desenvolvimento no que diz respeito aos processos de desenvolvimento, e faz com que a gente possa entender aonde que a gente está hoje. Então, o primeiro processo foi o ad hoc, que foi aquele sem processo, né, que a gente chama ele de processos ad hoc, normalmente são sem processo, são feitos de forma empírica, ou seja, sem nenhuma processual, somente com a experiência de alguém. Enfim, eles são péssimos para passagem de conhecimento, né, para você tirar tirar o risco de você perder um determinado recurso humano. Às vezes, né, dependendo da, da forma como o sistema está desenvolvido, eles podem ser um pouco mais performáticos, né, dependendo do problema que você está querendo resolver. Depois veio o modelo em cascata. Esse modelo em cascata ele é muito utilizado, é muito falado, né, dentro da biografia, não, dentro da bibliografia de uma forma geral, ou seja, toda vez que falam do método dos desenvolvimentos, dos novos desenvolvimentos, né, eles sempre tem como contraponto o modelo em cascata, que tem como principal valor, né, você fazer uma coisa inteira e depois seguir para fazer uma etapa inteira e depois seguir para a próxima etapa. Você não tem os feedbacks, os retornos àquele cenário. Então você levanta todos os requisitos, depois todo o projeto, depois toda a implementação e assim por diante, até você chegar de fato na entrega para o cliente. O problema principal é que você demora muito tempo para entrar em contato com o cliente. Outras formas de trabalhar, como os modelos evolucionários, tentam criar uma espiral aí de evolução, né, de pedaços menores, de uma percepção, ou pelo menos de um feedback mínimo do cliente, para que você possa evoluir para o próximo protótipo. Ele trabalha fortemente, o modelo espiral, por exemplo, é um tipo de modelo evolucionário em que você vai evoluindo de protótipo em protótipo até você chegar no sistema final, né? Essa é uma abordagem de desenvolvimento. A gente tem o modelo que a gente chama de tradicional, o RUP, né, em que ele tem uma outra abordagem, na verdade, uma outra abordagem de visão, de como visualizar um processo de desenvolvimento. Ela foi inserida no contexto histórico, onde ainda as disciplinas, no final dos anos 80, 90, por ali, em que as empresas, as grandes corporações, tinham ali sem número de sistemas, sem números de sistemas para serem desenvolvidos, um alto grau de demanda de novos sistemas, um processo bastante acelerado de informatização das TIs de uma forma geral, né, dos processos, principalmente os processos internos das empresas, os cadastros, as automatizações de comunicação entre as áreas. Enfim, teve uma era, né,
uma década aí pelo menos, em que isso era uma das principais atividades que se tinha no contexto de uma TI. Desculpa, gente. No contexto de uma TI. Então, nesse contexto, ainda não se tinha a popularização dos computadores, né, de uma forma mais efetiva, em que possibilitasse uma, um desenvolvimento mais consistente, individualizado ou de uma comunidade. Então, em geral, as soluções eram mais corporativas, quem tinha grana para desenvolver era quem tinha acesso aos grandes mainframes, aos grandes computadores, ou mesmo os computadores pessoais eram muito caros para serem adquiridos em massa pela sociedade, pelos usuários comuns. Então, nesse contexto, o que se tinha eram grandes corporações tentando desenvolver. E aí surge o RUP, tentando unir dois movimentos que aconteciam naquela época. Uma necessidade de uma solução de comunicação mais de um processo mais estruturado, né, em larga escala, que tanto conseguisse estar adequado ao novo paradigma de desenvolvimento da época, que era um desenvolvimento orientado a objeto. Né? Antes do orientado a objetos, para quem não sabe, a gente tinha análise essencial, né? Os sistemas eram modelados de forma procedural, funcional, que a gente chama. Então, para fazer um sistema, naquela época, você tinha que fazer uma decomposição funcional das atividades, para você chegar no que de fato você precisava desenvolver. Que alguém entrou aqui. Um momento só, gente. Alguém entrou aqui, tem que autorizar. A pessoa desistiu. Aqui, beleza, voltou. Enfim, e aí o que acontece? O método RUP, ele tenta dividir, né, dar uma percepção de visão dos processos de desenvolvimento através da visão de disciplinas, ou seja, modelagem de negócio, requisitos, análise de design, implementação, teste, implantação, gerência de configuração e mudanças, gerência de projetos e ambiente. Essas são as disciplinas que compõem o RUP. Tem as suas fases, né? Iniciação, elaboração, construção e transição. E essas que ele chama aqui de baleias, né? Que mostram, de acordo com o seu posicionamento dessa onda, né? Quando ela é mais alta, indica que naquela área, aquela disciplina, naquela fase, aquela disciplina mais intensa no que diz respeito ao esforço para executá-la. Então, nitidamente, na iniciação, as atividades de requisitos e modelagem de negócio são maiores do que no final. Né? Então, ele tenta representar isso de uma forma gráfica, né, resumida. Toda grande framework, metodologia, acaba tentando gerar um diagrama, uma figura que o represente, para que as explicações, enfim, as explanações sobre aquele conteúdo se tornem mais didáticas. Né? No RUP não foi diferente, eles geraram esse gráfico aí, que eles conhecido como gráfico das baleias. A gente tem as metodologias ágeis que vieram, que é o que está atualmente, que utilizou aqui os malefícios ou os problemas do RUP como pano de fundo para conseguir estabelecer suas novas verdades, né? Em que nesse contexto o RUP ele trata uma série de questões de dinâmica, de retomar o prazer, vamos dizer assim, de programar, de sendo menos burocrático, enfim, ele tenta trazer aí um conjunto de melhores práticas, né, e uma visão mais empreendedora, vamos dizer, para o desenvolvimento. Mas para fazer isso, ele precisa quebrar todo o paradigma de desenvolvimento existente na época, né? Então bem no contexto do RUP, ele tem interações extremamente rápidas, né? Essas interações de 2 a 4 semanas, em que ao final delas ele tem que entregar algo que tenha valor para o cliente. Né? Então esse é todo o objetivo, né? Todo o foco que se dá durante esses sprints de desenvolvimento.
Aí a gente começou a falar um pouquinho sobre as metodologias, né? Ou seja, sobre a metodologia RUP, né? É, a gente meio que formalizou, né, que o estudo é dentro da área de engenharia de software, né? O estudo da metodologia acontece dentro da área de conhecimento de engenharia de software, buscando sempre produzir software com qualidade. A gente tem diversas formas, né, ou seja, de desenvolver, de acordo com o tipo de desenvolvimento, de acordo com a necessidade de uma coisa mais formalizada ou menos formalizada. Então, dependendo do que você pretende desenvolver, em que momento você pretende desenvolver isso, com quanto tempo, em algumas características desse tipo, você pode fazer uso de diferentes metodologias. Na prática, esse conjunto de metodologias que a gente tem hoje, quando você vai desenvolver sistemas que a gente chama de sistemas de aplicação normal, né, tipo cadastro, controle de consultório, controle de RH, quando você vai construir sistemas que são transacionais normais, né, ou seja, que fazem transações, a gente prefere, né, a gente meio que nem pensa hoje em dia e já coloca à disposição as metodologias ágeis, né? Elas são, vamos dizer assim, a menina dos olhos do momento. Então, não adianta eu tentar te convencer que Ruby é muito maneiro, porque o uso, de fato, para novos desenvolvimentos se dará com uma metodologia ágil como o seu carro-chefe. A metodologia do Ruby é o que a gente chama de metodologia interativa e incremental, né, tradicional. Ela tem uma ênfase muito grande no processo, né, e ao controle andamento do projeto através de entregáveis e artefatos. Então a gente vai perceber que a gente chama o RUP como um processo prescritivo. Ele prescreve, ele descreve passo a passo tudo que tem que ser feito num nível de detalhe absurdo. Então a gente tem, por exemplo, o, descrições de todos os perfis envolvidos, o que é um testador, o que é um analista de teste, o que é um designer, o que é um designer de interface, o que é deixa eu ver, é, um analista de dados, ele vai te dar passo a passo tudo o que descrever formalmente tudo o que compõe ou pode compor um processo de desenvolvimento, se ele for usar o RUP. Ele tenta, né, de alguma forma, endereçar os problemas característicos da modelagem cascata, né? Só que a gente tem que entender que, e como toda metodologia, ele tenta tirar ou resolver os problemas da sua metodologia anterior, né? Até para se vender, ele precisa de um patinho feio para dizer que ele é mais bonito. No caso, a metodologia em cascata. Assim como a metodologia tradicional, como o RUP, é usada como patinho feio para se justificar as metodologias ágeis. Eu já falei da orientação a objeto. Bom, aqui a gente volta porque a gente vai começar, a gente vai fechar isso aqui. Eu só vou fazer um parênteses aqui em relação às metodologias tradicionais e metodologias ágeis, né? Por conta da relevância delas, da importância. Então, acontece o seguinte, o que é o RUP? Ele vai mostrar sempre esse gráfico como guia de como que você navega entre o conhecimento que ele está tentando estruturar. A gente vai ver esse gráfico e vai estudar disciplina a disciplina, né? Poder entrar, o que é uma modelagem de negócio, o que é um requisito, o que é um design, vai tentar definir o que é cada uma dessas coisas e exemplificar, né? Apesar disso aqui não ser usado hoje como para novos sistemas,
para novos sistemas, a gente tem um conjunto de sistemas existentes que ainda têm e geram artefatos aderentes a essa metodologia. Então, quando vocês forem para uma empresa, vocês têm que entender qual é os conjuntos de artefatos e qual é a metodologia que usa para se dar a manutenção de determinado sistema. E ele divide, né, em disciplinas, a gente vai estudar, vai passar por cada uma delas, e nas fases como eu já comentei. Aí existem algumas características, né, por ele ser prescritivo, ou seja, descrever tintim por tintim tudo que tem que ser feito, que às vezes torna o processo bastante, que a gente chama de pesado, né? Então, e ele é muito formal, então tudo tem que ser bem escrito, num template, etc. Esse tipo de formalismo, ele demanda, em geral, um overhead da pessoa, por exemplo, que está te atendendo, um overhead do processo que tá sendo desenvolvido, né? O processo que está te atendendo. Então, por exemplo, se você precisa desenvolver lá uma funcionalidade A e você tem que criar um monte de artefatos somente para ficar compliance, ou seja, tem que escrever um requisito super rebuscado, por exemplo, naquele arquivo que vocês fizeram lá de requisitos. Se você precisa criar um conjunto de testes num documento elaborado, aquilo vai criar, no final das contas, um overhead, ou seja, um calor a mais, um esforço a mais, para você fazer uma funcionalidade. Enquanto de outra forma, ou seja, se você relaxa esse formalismo, você consegue diminuir a carga de overhead, né, de esforço para desses artefatos intermediários e torna o processo mais suave, né? Então, grande parte das discussões ou das reclamações com relação ao RUP está relacionado a esse peso, né, essa percebido que se mapeia na quantidade de artefatos e documentações gerados por ele. E existe, ou seja, com isso você pode, dependendo da forma como você calibre isso, gastar mais tempo em análise do que o sistema deve ser desenvolvido, do que no sistema desenvolvendo. Então, uma das características dessa abordagem é tentar ser tão detalhista que você perde muito tempo para detalhar, para fazer as análises e tal. Isso, às vezes, se sai de uma forma desbalanceada e aí você tem mais tempo especificando do que, de fato, produzindo código executável para a construção do sistema. E aí a gente tem aqui uma visão. Pessoal, tudo legal até aqui. Eu vou começar agora uma parte, falar do manifesto ágil. Tá tranquilo? Alguém quer pontuar alguma coisa? Não está entendendo alguma coisa? Tá muito rápido? Até agora tá tranquilo. Só o overhead que eu tinha dúvida, só que depois o senhor explicou, então tá tranquilo. Beleza. Um outro ponto, sim, a gente quando vai falar de métodos ágeis, a gente tira da manga sempre o manifesto ágil, né? Você imagina, manifesto ágil não é nada mais nada menos do que os bambambãs da época, né, que definiam, que eram famosos em produzir software, né, em ter métodos, metodologias de desenvolvimento de software, se uniram, né, que eles estavam com uma viés, né, um olhar sobre o processo de desenvolvimento diferente das metodologias tradicionais da época, e se uniram, né, fizeram um congresso, né, um evento, foram nesse evento e construíram, né, meio que fundaram o movimento ágil através do Manifesto Ágil. Esse Manifesto Ágil, ele tem o objetivo de deixar claro quais são as metas, né, os valores principais dessa nova onda que eles criaram. Então, é bom a gente ler para a gente entender, né? Em geral, eles
preconizam o que está à esquerda em detrimento do que está à direita. Tipicamente, o que está à direita é mais valorizado nas metodologias de desenvolvimento tradicional. Então, vou ler aqui para a gente entender. Então, estamos descobrindo maneiras melhores de descrever software, fazendo-os nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através desse trabalho, possamos a valorizar. Isso aqui é a tradução do Google lá que Não é é ruim. passamos. É passamos mesmo. Oi? É passamos a valorizar mesmo. Isso, passamos a valorizar. Deste trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações entre eles, entre os indivíduos, mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. E responder a mudanças, mais do que um plano. Então, a gente vai ver durante os trabalhos aí como que o RUP é. E o RUP fortemente valoriza mais esse lado direito. Você ter processos documentados, publicados, ferramentas, negociar contratos, você ter exatamente o que você vai receber, uma atividade vai receber, o que o outro não vai receber, qual é o formato de artefato. Então tem um formalismo ali que é bastante característico das metodologias dessa época. Enquanto que nas metodologias ágeis, eles subvertem esse papel e dizem, olha, o mais importante é produzir um código com o mínimo de documentação possível, e se ele estiver funcionando, eu puder entregar mais rápido para o usuário, ele vai ter mais valor agregado de forma geral. Ou seja, mesmo havendo valor dos itens da direita, valorizando mais os itens da esquerda. Bom, aí a gente tem algumas máximas ou algumas informações, máximas no sentido de são grandes números, né, que são vendidos principalmente em artigos e visões de quando você quer entender o comportamento dos sistemas, tá? Ele tenta fortemente identificar que é o seguinte, quando você tem um ciclo de desenvolvimento que demora muito tempo e pouco feedback para o usuário, você tende a gerar um conjunto de software que não necessariamente o cara vai usar no final. Por quê? Quando ele está especificando, se meramente da cabeça dele, em geral ele não tem muita noção, né? Então ele começa a preencher determinados gaps mentais ali para tentar imaginar como o sistema vai funcionar. E isso no final, né? Se você demorar muito, né, do ciclo de entrega para o ciclo da solicitação para o ciclo da entrega, aquilo pode demorar muito, aquilo pode aumentar muito o volume de atividade. Então, quando a gente está falando aqui das funcionalidades que são geradas, as funcionalidades que você entrega, não necessariamente vão ser usadas. E ele tenta mostrar com esse gráfico aqui, né? O que ele está querendo dizer? Que as funcionalidades, 45% delas nunca são utilizadas. Isso aqui tentando estabelecer uma relação direta com o desenvolvimento em que os ciclos são muito longos, né? Então, nunca são usadas, 45%. Raramente são usadas, 19%. Às vezes, 16%. Frequentemente, 13%. E sempre 7%. Então, a gente está falando que o esforço para gerar, vamos supor que eu gaste 100 mil para fazer um sistema. Ele está falando, supondo que os pesos fossem iguais, tá? Mas ele está falando que 80% praticamente do meu sistema eu poderia jogar fora, porque o principal valor que eu entreguei está nesses 20 aqui, que são frequentemente entregues, são sempre usados ou frequentemente. Então, 20% do meu sistema é que de fato é o valor que justifica aquele sistema. Ele suma aqui o raramente e o nunca, né? Dá 64%, que pode sugerir um desperdício de até 64%. Né?
isso faz com que a gente repense, né, quando você começa a analisar esse tipo de comportamento, a gente precisa entender que a gente precisa fazer alguma coisa para ser mais eficiente, ou seja, eu despendi muito calor para entregar coisas que ninguém vai usar. E um software, é, e o software, ele só tem valor quando a gente entrega. Tá claro esse gráfico, gente? Sim. Tá? Então, por que que isso acontece? Em geral, é porque a gente tem um processo muito longo. As metodologias ágeis, né, elas trabalham com esse conceito de sprint, por exemplo, do Scrum, né, esse conceito de time box, né, de que você começa e aí daqui a pouco você termina, né, num tempo fechado, para que você entregue alguma coisa na saída, no final desse período. Isso faz obrigatoriamente que você tenha uma intervenção, uma interação de feedback com o seu usuário, uma repriorização daquilo que você tem que fazer. Isso sugere que esse número aqui do que você entrega, de acordo com o evoluir aí das suas entregas, né, de acordo com a percepção do usuário, ele vai melhorando, afinando melhor o que ele usa e não fica criando uma série de suposições, né? Ele consegue perceber de fato no uso quais seriam as melhores funcionalidades para serem incluídas, tentando aumentar mais esse número aqui de 7% para um número de 20% para um número mais realista. Não é difícil a gente perceber isso, né? É só a gente ver, por exemplo, quantas funcionalidades a gente de fato utiliza do Word, por exemplo, né? Quantas funcionalidades de fato a gente usa de um browser, por exemplo. Aquelas que a gente usa corriqueiramente, aquelas que a gente usa raramente, né? Então, existe uma discrepância bem grande entre o valor das entregas que a gente faz e o uso, né, o uso de fato dessas entregas. Então, as metodologias ágeis são uma tentativa de refinar as metodologias interativas, tirando o foco do processo em si e dando mais ênfase na contribuição das pessoas, dos integrantes do processo. Então, o que isso significa? Historicamente, quando a gente está pensando num desenvolvimento, a gente busca melhorar, né, entender o processo de desenvolvimento num primeiro momento para tirar o risco das incertezas de eu chamar um conjunto de pessoas ou montar uma TI lá para desenvolver, né, uma equipe de desenvolvimento, e não saber se o prazo que eu acordei vai estar ok, se o custo que eu disse que ia ser vai estar ok. Para eu diminuir isso, eu tento aumentar ao máximo o meu controle sobre aquilo, né? A primeira iniciativa, a primeira abordagem mais consistente foi a gente tentar descrever tudo, né? Então a gente quebrou, né? A gente normalmente faz isso quando a gente quer entender alguma coisa, a gente tenta dividir e agrupar as coisas, tendo uma abordagem prescritiva, que é o lado do RUP, né? Com isso, a gente acaba focando mais no processo, ou seja, a gente desvaloriza a pessoa naquele meio, porque a gente quer que o processo e os artefatos do processo, eu olhando a descrição da atividade tem que ser executada, e usando os artefatos produzidos, teoricamente é suficiente para qualquer um chegar lá e continuar o processo, né? Então essa é a abordagem, é o viés de uma abordagem prescritiva. Isso se torna muito mais impessoal. Então, você fazer isso, você tem que escrever muito mais, porque você não sabe quem vai ser a próxima pessoa a ler aquilo, então você acaba escrevendo muito. Na abordagem agilista, né, ela traz alguns conceitos radicalmente diferentes dessa abordagem que busca uma coisa mais prescritiva. Ele faz iterações extremamente curtas e uma ênfase na automatização e cria um conceito de time, né? Tentando tirar as questões dos processos, das ferramentas, para trazer assim, não, são pessoas capazes, competentes, que podem chegar e assumir aquilo, não precisa ficar descrevendo tudo que está fazendo.
formalizando tudo que está fazendo, né? Você tem que descrever o mínimo para o cara entender, para uma outra pessoa chegar, mas as pessoas que vão chegar também têm condições de dar sequência se você fizer o mínimo bem feito ali de documentação. Então, a principal metodologia que a gente utiliza, né, hoje em dia, que ainda é utilizada, é o Scrum. Scrum é uma metodologia ágil, né, para gestão e planejamento de projetos de software. Os projetos são divididos em ciclos tipicamente mensais, ou seja, de 3 a 4 semanas, chamados de sprints. A sprint representa um time box, né? Quem não conhece, time box vem do xadrez, né? Que você tem quem joga xadrez profissional ou que já viu alguma competição mais formal, você tem uma caixinha que você para jogar você bate o tempo, quer dizer, quando você termina, você bate o tempo, começa a contar o tempo do outro componente. Ele tem lá 60 segundos, se eu não me engano, para fazer a sua jogada. E aí, quando ele acaba, ele pode acabar antes disso, ele bate para começar a contar o tempo do outro. Então, esse é o conceito de time box, tá? Mas no nosso caso, o time box é sempre 3 ou 4 semanas, aí depende do que você acordar como tamanho de sprint. A gente é dividido, ou seja, a metodologia divide em sprints, né, que são interativas, ou seja, o trabalho é dividido em interações que a gente chama de sprint. As funcionalidades têm que ser agrupadas, né, inicialmente num Product Backlog, que é o nome da lista vamos chamar a grosso modo de lista de requisitos iniciais, ainda não priorizados. Você faz o Product para tudo que aquele sistema faz. Antes de você começar uma sprint, você faz a Sprint Planning Meeting, ou seja, uma reunião de planejamento da sprint, em que o usuário vai chegar lá e vai pegar desse conjunto ainda não priorizado de dezenas, centenas de requisitos, vai dizer quais que ele gostaria de priorizar, né? Obviamente, o Product Owner, que é o chefe ali perdão, o Scrum Master, que é o chefe, né, que é o líder técnico, vamos dizer assim, da sprint, vai dizer assim, ó, eu consigo fazer mais, no máximo, para esse período que você está me dando de 3 semanas, 4 semanas, 3 itens, 4 itens. E aí eles vão discutindo essa capacidade, quantos que ele pode se comprometer. Quando isso termina, você vai ter um backlog priorizado e indicado aquilo que deve ser incorporado naquela respectiva sprint. Então a gente a gente retira os itens, né, ou os requisitos que estão no Product Backlog e joga no Sprint Backlog. Ele tem uma outra cerimônia chamada de Daily Scrum, né, ou seja, a reunião diária, né, a reunião de 15 minutos que a gente costuma falar. A gente tem até incentivado que vocês pratiquem isso, não uma vez por dia, mas pelo menos 3 vezes por semana, né, para trocar, ver o que está fazendo, qual é o impedimento e qual é a próxima atividade. Tem uma visão aí de andamento geral, para ver se tem algum impedimento para ser gerado. E no final, você faz uma sprint review e a sprint retrospectiva. A sprint review é quando você termina e vê tudo que quando terminou, vou bater lá o time box, né, o botãozinho time box, terminou a sprint, você faz a sprint review, verifica tudo que você conseguiu entregar e o que você não conseguiu entregar. E por fim, tem a sprint retrospectiva, que é a retrospectiva da sprint. Você tenta olhar para trás, não só sobre o ponto de vista do que você entregou, mas do que você não conseguiu entregar, sobre a qualidade daquilo que você entregou, sobre o comprometimento. Você olha todos os aspectos envolvidos com aquelas pessoas que desenvolveram e entregaram aquele código, né, aquele executável, aquelas funcionalidades, e avalia com eles se não tem nada que a gente pudesse melhorar para a próxima sprint. E aí ele reinicia o ciclo, né? Então, é exatamente isso. O Product Backlog, você faz uma classificação gerando um Sprint Backlog, que você vai executar naquelas 3 ou 4 semanas, com reuniões diárias aqui. Não são 24 horas, não. São reuniões diárias, ciclos de
24 horas em que no final desse ciclo você executa uma reunião diária, né? E aí, idealmente, a cada sprint você vai entregando algo executável. Tudo bem até agora? Claro. Tá, vamos lá. E o que que a gente, do exposto, o que vocês já viram aí de metodologia de desenvolvimento, qual a metodologia melhor para desenvolver? Vocês acham, que vocês acreditam que seja? Alguém? A melhor. Depende, não. Bom, em geral, a gente tem uma predominância no mercado da metodologia ágil, né? Dificilmente hoje, para softwares de aplicação, softwares de negócio que a gente mais comumente está sendo exposto para desenvolver, dificilmente você vai desenvolver isso sem ser uma metodologia ágil, né? Ou de um híbrido disso. Mas existem alguns cenários em que as metodologias tradicionais, ainda mais típica o RUP, ainda se tornam mais adequados, né? Tipicamente em fábricas de software, em que você tem... Não sei se vocês sabem como é que funciona uma fábrica de software. Vocês têm ideia como é que funciona? Quando a gente fala assim, fábrica de software. Não. Oi? Não entendi. Não. Não. Alguém tem ideia de como que funciona? Eu não tenho a mínima ideia. Nem sabia do conceito. Hã? Eu nem conhecia esse conceito, fábrica de Então, software. a gente chama assim, fábrica de software, é assim. É, em geral, a gente está falando, quando a gente fala isso, a gente está falando de terceirização, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma equipe na minha empresa, por exemplo, dá exemplo lá da Petrobras, né? Mas pode ser de qualquer tamanho a empresa. Eu tenho a Petrobras tem a sua área de desenvolvimento. Só que ela tem muitos sistemas, e a quantitativo de profissionais próprios dela é um quantitativo menor do que a quantitativo de pessoas que ela deveria ter para dar conta da quantidade de sistemas que ela tem. Então, ela faz um contrato de fábrica de software. O que isso significa? Em linhas gerais, você vai fazer um contrato com uma outra empresa, onde, na verdade, você, Petrobras, ou empresa contratante, não assina a carteira das pessoas que estão trabalhando. Quem assina é essa outra empresa. E aí você paga para essa empresa um valor X pelo que ela entrega. A fábrica de software diz o seguinte, olha, um contrato de fábrica de software é um contrato em que nessa outra empresa tem uma equipe de desenvolvimento que vai fazer todo o processo de desenvolvimento e vai te entregar o executável junto com o código-fonte, enfim, com os artefatos, para que se amanhã ele for embora, aquele propriedade intelectual fique com você, Petrobras, ou com a empresa contratante. Então, quando a gente fala assim, não, no contexto de uma fábrica de software, é uma empresa que tem uma equipe de desenvolvimento em que, em geral, recebe um conjunto de requisitos, né, e cospe do outro lado um código executável junto com seus artefatos corretamente preenchidos. Tá claro? Sim. Então, o que acontece? A gente, nesse processo de criação de fábrica de software, em geral, há uma necessidade de formalização entre essa comunicação. Então, você imagina o seguinte, eu sou uma empresa que ganho dinheiro desenvolvendo. E o que eu desenvolvo tem que ser recebido por aquele que demandou, né? Pela empresa contratante. Beleza. Aí, o que acontece? Se eu, que sou empresa contratante, pedir uma coisa que você não entenda, ou você entendeu errado,
quando essa coisa voltar, ou seja, vamos supor que eu penso, ó, desenvolva um teste para, sei lá, desenvolva uma funcionalidade de cadastro de usuários com os respectivos testes. Aí, beleza. Vai chegar para mim, eu que sou fábrica, você só disse isso nessa solicitação de desenvolvimento. Eu vou chegar para minha fábrica internamente e falar assim, para as pessoas que compõem essa fábrica, né? Olha aqui, a gente precisa desenvolver uma funcionalidade que cadastre um usuário, cadastre um aluno, a entidade que você falou que tinha que ser cadastrada, e depois teste isso. Eu posso muito bem chegar, testar esse usuário, desenvolver essa funcionalidade com um campinho só, vamos supor que seja cadastro de aluno, nome do aluno, e fazer tudo isso e entregar para o cara. Aí o cara pode chegar, pô, mas eu pedi aluno, mas aluno para mim não tem só nome. Meu aluno para mim tem nome, tem endereço, CPF. Aí o cara fala, pô, mas eu fiz o que você pediu, né? Era só cadastro de aluno, não estava descrito que eu tinha que fazer outras coisas. Então, fica ali num impasse, né? O cara que é da fábrica só recebe quando eu aceito aquilo que ele produziu. Só que eles, para eu aceitar, ele tem que mostrar para mim que aquilo que ele está me entregando, de fato, é aquilo que eu pedi. E a gente só tem nesse conjunto para que a gente resolva esse impasse, ter uma descrição bem feita dos requisitos. Senão a gente não consegue chegar do outro lado. Então, nesse cenário, para que você formalize bem essa descrição, você precisa descrever qual é o tipo de teste, quais são os testes que têm que ser executados, quais são os campos do aluno que tem que ser implementados, como é que é, sei lá, o comportamento do aluno, como é que é o comportamento desse cadastro, se ele tem alguma característica específica, se ele tem que ser mobile, se ele não tem que ser mobile. Então, você precisa descrever tudo no mínimo detalhe do que tem que ser produzido para que aquilo, quando voltar, não haja necessidade de uma outra indagação ou de algum atrito ali entre as partes para resolver o conflito. Então, nesses cenários, não é incomum se preferir artefatos de uma metodologia tradicional que já são mais bem elaborados, mais bem experimentados, vamos dizer assim, para a descrição dos requisitos do sistema. Isso como exemplo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? No cenário, existem alguns cenários, não são tantos assim, mas existem alguns cenários em que ter algo mais formal é necessário. E aí, as metodologias ágeis, que preconizam uma simplificação do processo de documentação, não são as mais adequadas. O que é mais comum acontecer é que você faz um processo de desenvolvimento híbrido. Você que tem um determinado grau de características, principalmente das interações rápidas, etc., das metodologias ágeis, e um outro grau de metodologia peraí, perdi. Você tem necessidade de um formalismo maior para que a outro lado entenda, né? Então, você precisa para que isso fique bem claro entre as duas partes, tá? Então, isso que a gente fala de estabelecer um contrato entre as partes. Beleza? Aqui a gente já foi. Beleza. Então, na prática, apesar da resposta ser que depende, né, se é mais correta, na prática, hoje em dia, o grande X da questão está em a gente incorporar as práticas ágeis nos processos de desenvolvimento, para que a gente consiga usufruir da agilidade proposta por ele, né, da interatividade proposta por ele, que são bem diferentes
daquela filosofia tratada pelas metodologias tradicionais. Ok? Dúvidas? Agora não. Bom, vamos lá. Ups. Gente, tem mais uma. Aproveitar aqui, antes da gente continuar. A gente foi definido que a gente vai fazer para cada aula um conjunto de 2 ou 3 questões sobre o assunto, como uma tarefa semanal, pelo menos, tá? Tem os trabalhos, aqueles trabalhos. Até passei um trabalho para dia 24, 20, não, desculpa. Dia 20, né? Uma lista, mas semanalmente, né? Toda aula vai ter uma listinha de 2 perguntas sobre o conteúdo, né? Isso daí vai servir como um checkpoint do que o aluno teve, do que a gente abordou naquela aula específica, tá? Aí, como isso foi definido acho que foi na sexta, eu vou fazer para as aulas, para as 2 ou 3 aulas que a gente já teve. Acho que foram 2, né? Essa segunda ou terceira, tem que ver ali. E aí vai ter 3, né? E aí daí para frente continua com uma por semana. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento, as metodologias de desenvolvimento, mas para a gente falar sobre elas, a gente tem que entender o que elas tentam tratar, né? Quando a gente vai pensar sobre o que elas tentam tratar, né, o que elas tentam resolver, a gente tem que pensar, em geral, as metodologias elas são utilizadas para trazer uma melhoria dentro dos processos, né? Só que para entender o que é a melhoria, né, o que está ruim, né? Então, a pergunta que fica é por que projetos de desenvolvimento falham? Ou por que vocês acham que ele não quais seriam os sintomas, né, na verdade, dessa falha? O que é um projeto não falhar? Vocês já vivenciaram uma vez aí o projeto de desenvolvimento, né, do projeto integrador, e tiveram projetos que tiveram mais sucesso do que outros. Por que eles falharam? Vocês conseguem imaginar qual é a causa raiz ou aquilo que de fato falhou e fez com que o projeto ou que vocês estavam ou que vocês observaram tivesse menos sucesso do que o do lado ou que, enfim, que não obteve sucesso algum. Pode ser a questão de você não conseguir cumprir os prazos, ou pode ser também a questão, falha vamos supor, uma má execução dos processos, uma falha de planejamento dos processos. Falha de planejamento. Cumprir um prazo é um sintoma, né? Por que você não consegue cumprir um prazo? Boa pergunta. Tem N Vamos lá. fatores, mas tem a questão de você não conseguir se organizar para fazer aquilo, se você não consegue dividir os processos de uma maneira que você chegue a cumpri-lo. Organização que você fala? Eu não peguei o... Pode ser, nesse sentido. Tá, mas é só por isso? Por que você se organizou errado? O que você usou para se organizar? Pessoal, vamos lá, cara. Só o Rodrigo tá... É Rodrigo, né? Desculpa. Só o Rodrigo que tá falando aí. Hein? Por que que vocês... Por que quais são os sintomas de falha? Uma delas é o sintoma
é a baixa organização, né? Perceber que, na verdade, Aquela, prazos não são uma falta de atendidos. Eu sincronia acho que entre talvez os não chegar. participantes. Eu acho que talvez não tá também numa. Não ter chegado bem num acordo, como você falou agora há pouco, não entender bem, talvez, ou não fazer o que o cliente, né, queria, e que ele não. Uma falta de sincronia das expectativas, talvez. Eu acho que pode ser isso. Entendi. Tá, então No uma caso do falha. projeto integrador, no caso do projeto integrador, uma coisa que eu via era tipo, fulano estava pronto para fazer tal coisa, mas ele antes precisava que alguém de um outro projeto, de um outro período tivesse feito outra coisa anteriormente. Essa outra pessoa estava ocupada com outra coisa que é do trabalho dela. Essa outra pessoa tinha outra coisa para lidar com a vida. E enquanto essa pessoa não fizesse tal coisa, ninguém poderia se mover. E essa pessoa deixou para fazer na última hora, a parte É isso. dela. E Entendi. as outras pessoas não Isso aí poderiam. também. As outras e- pessoas não podiam deixar para a última hora para fazer. Então, tipo, como essa pessoa deixou para fazer na última hora, tem uma cascata de pessoas que tiveram que deixar para fazer na última hora. Isso aí já é um E desencontro isso. entre os próprios membros, né? No caso. Não, mas É, é tipo, aquela pessoa se planejou para fazer e ela sabia que ia conseguir, mas ela não pensou que as outras pessoas dependiam dela para também fazer o trabalho dela e subsequentemente que a pessoa que dependia dela também ia fazer algo que alguém dependia e assim por diante. isso daí são duas faltas, né? Falta em geral de planejamento, ou seja, um problema de planejamento, de dimensionamento da interdependência das atividades, e o outro pode ter problemas de integração, ou seja, quando você, né, não consegue, cara até integra, mas entrega, mas não consegue integrar essas partes, né? Tá com dificuldade na integração entre as coisas. Em geral, o sintoma que você está me relatando, ele sugere a gente a tentar atacar na melhoria da planejamento e na melhoria do processo de integração entre as partes. Eu não sei, me lembro agora quem falou antes de você, Caio, eu acho que foi que falaram sobre a questão de aquilo que é entregue não é aquilo que foi pedido, né? Fui eu que Em falei geral, isso. Quem falou isso. isso? Isso, em geral, é um problema clássico também, um problema de comunicação, né? Ou de levantamento de requisitos, né? Houve uma comunicação mal feita que desdobrou em uma entrega realizada, que podia até estar correta com o que foi especificado, mas quem especificou não entendeu o que foi pedido, né? Isso relativamente é muito comum, né? Então, problemas, por exemplo, um outro problema, algum outro problema que vocês lembrem? Eu tenho mais uma meia dúzia aqui que eu lembro. Não, Problemas de versão. consigo pensar em algo pontual. Oi? Eu não consigo pensar em algo. Por No exemplo, máximo coisas problema. pontuais, mas não algo Entendi. assim genérico, sabe? Problemas de versão, ou seja, algumas pessoas relataram, pô, eu salvei a base, o script do banco na minha máquina e não botei no repositório. E aí, quando vi, o banco não estava legal. Ou, aquilo que eu salvei na minha máquina, eu perdi a máquina. Não botei lá na ferramenta de gerência de configuração. Problema de mau uso aí da gerência de configuração. O problema de integração que eu falei, pô, tá tudo funcionando separado. Pô, olha, o wireframe na minha tela tá funcionando bem, o banco não sei o que tá funcionando bem. Eu só não consigo unir tudo, porque não funciona. Então, a tela que o cara, aí é uma mistura, né, do problema da integração, por isso que eu falei, o problema da integração e o problema da interdependência das atividades. Pô, eu fiz uma tela que não tem nada a ver com a wireframe que o cara da parte de design fez. Por quê? É porque quando eu fiz o banco,
foram outras pessoas, e aí eu tinha que fazer as funcionalidades, o cara que programa tinha que fazer as funcionalidades, e o cara do wireframe ainda não tinha terminado. Então tem um problema aí de comunicação, de interdependência entre as atividades. Esse tipo de problema, tipicamente, são os problemas que são observados nos processos de desenvolvimento, né? E a partir desses problemas se busca obter as soluções, né, através de um método, de uma ferramenta, da quebra de atividade, para que aquilo seja resolvido, né? Então, o cenário que a gente vai ver aqui abaixo são os problemas clássicos de desenvolvimento. Esses problemas, eles são os problemas que foram levantados, né, até por essa referência aqui, né, introdução ao RUP, né, desse cara aqui, essa base que a gente está... essa base que a gente está tratando aqui, né, essa base não, essa fonte que a gente está tratando aqui, ele tenta posicionar aqui quais foram os principais problemas levantados pelos caras que foram desenvolver o RUP. Mas os problemas, vocês vão ver que são praticamente os mesmos que qualquer metodologia de desenvolvimento vai olhar no processo. Então, vocês vão ver que mesmo a gente, anos depois, produzindo lá o nosso projeto integrador, baseado numa metodologia ágil, continuou tendo esses mesmos problemas. Então, esses problemas são intrínsecos ao processo, à atividade do processo de desenvolvimento. O que acontece com uma metodologia é que ela acaba criando outros problemas, né? Mas vamos pensar nos problemas clássicos, independente da metodologia, né? Vocês vão ver que alguns desses que a gente comentou aqui, eles estão mapeados nesse levantamento aqui feito, né? Então, os sintomas mais comuns de softwares que falham, né? Incompreensão da necessidade do usuário final, que gera o que eu entreguei não é o que o cara aqui queria, né? Inabilidade para lidar com requisitos variáveis, e muda toda hora, ou seja, um dos problemas que a gente enfrenta lá, pô, tá mudando o banco, e mudou de novo, cara, mas eu já fiz a parte, mudou de novo, na outra sprint mudou de novo, qual é a versão do banco que você tá... Não sei se você lembra essas discussões no último projeto integrador, né? Módulos que não se ajustam, ou seja, aí o problema da integração. Software difícil de manter e estender, isso vocês não vivenciaram ainda. Descoberta tardia de sérias imperfeições do projeto. Qualidade baixa do software, desempenho inaceitável do projeto. Os membros da equipe alteram código e artefatos de forma descontrolada, ou seja, não usam uma ferramenta de gerência de configuração. Eu tive alguns problemas já, eu não me lembro se foi na turma da Miriam, mas eu acho que foi numa turma onde ela estava no quarto período ainda, né? Não sei se vocês lembram da Miriam, em que ela perdeu os códigos fonte porque ela não usou, ou ela achou que postou, ou seja, ela não estava sabendo utilizar, ou deu algum problema na utilização do ferramenta de gerência de configuração, que era o Git, ou seja, um processo de build e deploy de baixa confiança, ou seja, quando faz a compilação, muita gente teve problema de fazer rodar no servidor da faculdade, ou seja, o pessoal chegava lá e trazia, só funciona aqui no meu notebook. Não, tem que funcionar no servidor. E aí o pessoal, por quê? Porque tinha um processo de build e deploy de baixa confiança. Ele gerava um artefato que só rodava ali na máquina dele. Se botasse outra máquina, se eu tivesse que pegar aquilo e colocar na outra máquina, ele não conseguia, né? Então aquilo precisava ser amadurecido, melhorado, para que de fato ele pudesse fazer um código que pudesse ser colocado nos diferentes ambientes em que um software normalmente fica, como a gente comentou na última reunião, na última aula. Essa questão aqui de desempenho inaceitável de software, vocês sabem o que é desempenho? Primeira coisa. Vocês sabem o que é desempenho? O desempenho está ligado àquelas não funcionais? Sim, também, né? Ou seja, mas o que é o desempenho? Como é que eu percebo o desempenho? O tempo de resposta do sistema? Pode ser o tempo de resposta do sistema. Por exemplo, vamos supor que vocês têm um computador normal, não é um computador comum, né? De abrir Word, Excel, PowerPoint, faz aí um desenvolvimento, uma IDE bonitinho, trabalho Java, sem problema.
Aí eu chego para você assim, ó, por exemplo, problema agora, minha ex-mulher é professora também. Aí ela chegou para mim e falou assim, pô, tô precisando de um computador, você pode indicar um para mim? Aí eu falei para ela, tá, mas o que você quer fazer? Não, agora com esse negócio da pandemia, eu preciso editar vídeos. Aí beleza, você precisa editar vídeo. Aí você, se eu pegar o computador que ela tinha, a mesma, que o dela deu problema, né? Aí ela, você pegar o computador igual que ela tinha e botar para rodar um editor de vídeo, em geral ele consome muita memória. Então a performance da máquina senta. Então ela não consegue, por exemplo, navegar na internet e usar o programa editor de vídeo. Começa a fazer o sistema ficar tipo em quadros, né? Ele começa a ficar lento ou até não funciona. Ele tipo congela, né? Por que isso? Porque ele não está ajustado para a performance, para o uso dos recursos que se tem disponíveis. Então a máquina cai o desempenho fica inaceitável para o tipo de uso que se espera. E como é que isso acontece? Como é que a gente visualiza isso? Né? Isso não é tão incomum quanto a gente imagina. Vamos supor, acho que eu já falei isso até em alguns exemplos quando eu estava falando de requisitos não funcionais. Quando a gente está fazendo sistemas, a gente pode precisar, por exemplo, eu quero desenvolver um sistema de garagem. Aí, beleza, vou fazer um sistema de garagem. O cara que fez o sistema de garagem, ele imaginava, por exemplo, você ter uma garagem de até, sei lá, 1000 vagas. E ele fazia o sistema pensando nisso. Ou achando que isso era, assim, o infinito, o limite. Ninguém vai ter alguma coisa com mais de 1000 vagas. E aí ele foi e fez o sistema com essa pressuposição. Mesmo que seja tão explícito, né, mas foi implícita. Não, minha arquitetura é assim. E aí o pessoal, só que funcionalmente ele ficou bonitinho, ficou bem legal. Aí uma grande empresa vai e pega assim, beleza, vou usar esse sistema aqui para controlar todas as vagas que eu tenho. Então, pensando aqui numa Petrobras, numa grande empresa do mesmo porte dela, você pega um sistema que controla, sei lá, um prédio de 1000 vagas, né, que tem 1000 vagas, e pede para controlar todos os prédios que uma grande corporação dessa tem, para usar em todas elas, né, de forma centralizada. Aí você vê que a empresa tem, sei lá, 100 mil vagas. Pensando que essa empresa tem 100 mil vagas, se dependendo da forma como ele construiu o sistema sistema pode travar. Não tem problema de desempenho no que diz respeito a consumo de memória, de manipulação de cálculo, né? Mas ele pode ter um problema de arquitetura ali envolvido. Né, o desempenho não vai ser aceitável. Por exemplo, se eu pego e preencho um combo boxzinho, sabe o que é um combo box? Em geral, aquelas opções que a gente tem, a gente clica lá, você é sexo, masculino e feminino. Né, você seleciona ali uma opção. Você pode carregar aquilo dinamicamente a partir de uma lista de um banco. Né, você clica ali no botão, na setinha, ele vai carregar toda uma lista de opções. Se eu fizer uma combo boxzinho que carregue lá, se eu achasse que mil opções fosse razoável e eu apertar o botão, ele vai ficar carregando ali. O cara que fez o sistema achou que carregar 1000 itens é razoável o tempo de carregamento. Mas se eu clicar naquele botão e tiver 100 mil itens, eu posso travar o sistema. Né? Então, é uma típica arquitetura simples, né, de um erro bobo que a gente pode fazer se a gente não tiver nenhum tratamento para aquilo. Tem soluções para isso, tá? Mas, assim, de cara, o sistema está inaceitável o desempenho daquele sistema, porque ele não foi preparado para um sistema, para uma empresa, para um porte tão grande. Então, são exemplos de sistema. O outro exemplo é o tempo de resposta, né? Não tá aceitável. Né? Como é um requisito não funcional, como foi comentado, existem algumas formas de solucionar. Existem formas de solucionar que são intervenções no código. Por exemplo, se eu quiser criar uma paginação, nesse exemplo que eu dei, ou seja, eu botar página 1, página 2, página 3, eu vou paginando, né? Uma outra forma, sem ser uma setinha para baixo, ser aquele botãozinho que abre um pop-up paginado, que eu possa pesquisar, eu resolvo esse problema.
se eu posso não fazer isso, eu posso, de repente, aumentar a quantidade de memória, eu posso aumentar a quantidade de disco, dependendo do problema, eu posso criar mais máquina, dependendo do tipo de problema de desempenho, eu tenho algumas formas de resolver que não seja somente através do desenvolvimento. Beleza? Então, esses problemas aqui, principais sintomas, né, que são característicos de um desenvolvimento de baixa qualidade, eles desdobram principalmente por essas causas raízes aqui. Ou seja, o que é uma causa raiz? É a causa principal que, ao resolvê-la, você resolve o problema. Então, por exemplo, a gente está resfriado e a gente toma um descongestionante, você não está atacando o problema, você está melhorando o sintoma, tornando você menos, tornando mais suave, menos problemática aquela fase da doença. Para atacar mesmo, você teria que dar uma vacina que matasse o vírus, que matasse a bactéria que você tá ali, né, que está causando aquilo. Isso seria você atacar a causa raiz. Então, a causa raiz, da mesma forma, aqui é quando a gente acerta o problema que originou aquela falha, né, aquele sintoma. Então, os principais pontos de falha, e eles, mesmo sendo feitos lá na época do RUP, continuam sendo verdade, é o gerenciamento de requisitos falho, ou seja, quando você não entende adequadamente o que tem que ser feito, ou quando você tem uma mudança muito constante de requisitos, comunicação ambígua e imprecisa, quando as pessoas do time, né, as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento não se comunicam adequadamente, né? Então, por exemplo, eu tenho os requisitos e tenho que falar para o cara de desenvolvimento o que tem que ser feito, tem que ser desenvolvido. Nessa comunicação pode ter havido uma falha, né? Isso nas diversas etapas do processo, nas diversas equipes envolvidas para desenvolver, pode ter tido uma falha e isso gera aí um impacto no código ou nos artefatos intermediários que estão sendo gerados. Arquitetura frágil, complexidade subjugada em requisitos, construção e implementações. Por exemplo, se eu chegar a um sistema, estou desenvolvendo um sistema, eu falo assim, por exemplo, esse sistema tem que ser desenvolvido para um ambiente de alta performance. Aí você fala, não, o meu ambiente é alta performance. Beleza, você não sabe nem o que é isso, nem se preparou para isso. Aí você fala, complexidade, se eu falar que tem alta performance ou alta disponibilidade, eu tenho que, de repente, permitir que o meu sistema seja desenvolvido para rodar em clusters, né? E aí, como é que você faz isso? Então, tem algumas coisas, se você não se aprofundar, você subjuga aquele requisito e ele acaba sendo um problema mais para frente. Inconsistências não detectadas, ou seja, você não tem forma de verificar inconsistências durante o processo. Testes insuficientes, você acaba gerando bugs, né? Problemas em produção, defeitos em produção, porque você fez poucos testes daquilo que você estava gerando. Gestão de mudança imatura, gestão de mudança, então, principalmente sobre o aspecto de treinamentos e de código que você não versionou da forma adequada, né? Automação insuficiente, avaliação subjetiva do status do projeto. Você chega todo mês e pergunta, como é que tá o projeto? Não, tá legal, tá indo. E você não esmiuça isso, né? Você o cara não te dá fato com quantos por cento o teu projeto andou esse mês. 10%, 5%. O cara chuta. Não tem um mecanismo de verificar isso na prática. Então, se você tiver uma avaliação muito subjetiva, você fica muito refém do cara sem elementos mais concretos. Então, o que são elementos mais concretos? Olha, por exemplo, eu vou dizer que no planejamento eu digo, quando eu terminar os requisitos, né, de especificar todos os requisitos, eu vou ter completado 20% do meu projeto de desenvolvimento. Aí você pergunta lá para o cara, quantos por cento você já completou de requisitos? 5% de requisitos. Beleza. Quantos por cento já acabou o requisito? Não, estou nos 50%. Então, beleza. Se, na verdade, no seu projeto, você andou só 10%, né? Dado que
se você fizer todos os requisitos, você está a 20%. Então, você tem que criar mecanismos mais concretos para avaliar para melhorar essa avaliação subjetiva aqui do status do projeto. Fragilidade na segurança, né, risco de ataques e propagação de mudanças incontroláveis. E aí, quando você não tem uma boa isolamento, né, na arquitetura do teu software, né? Então você pode de repente mudar o cadastro de usuários e afetar o cálculo do faturamento do teu sistema, por exemplo. São coisas que acontecem. Observa, gente, isso não é incomum, tá? Isso pode acontecer, dependendo do tipo de sistema que você esteja desenvolvendo, principalmente sistemas mais legados, em que você não tem nem noção muito concreta de como é que as coisas se interrelacionam internamente no código. Você, às vezes, pode fazer uma alteração e ela quebrar uma outra parte do sistema, tá? Então, isso é importante, são problemas reais que a gente encontra durante o desenvolvimento. Para resolver tudo isso, ou para tentar resolver esses problemas, em geral, a gente tenta dissecar, entender isso aqui, e aí, em cima desses problemas, a gente busca formas de resolver. A forma mais comum da gente resolver isso durante o processo de desenvolvimento de software é procurar uma metodologia, né? Ou seja, uma metodologia de desenvolvimento de software tem o seu valor na medida em que minimiza ou resolve os problemas durante o processo de desenvolvimento. Então, dado que esses problemas são clássicos, eles continuam sendo verdades, inclusive hoje, né? Se a gente não prestar atenção, a gente vai fazer isso, e faz isso muito facilmente, né? A gente precisa usar uma metodologia que tente levar a gente num caminho que tente minimizar a ocorrência desses defeitos comuns, né? E para resolver isso, né? Como é que eu vou resolver esses problemas? Em geral, cada uma, pelo menos, não necessariamente de um para um, mas esses problemas eles são resolvidos com melhores práticas. Então, por exemplo, como é que gerenciamento de requisitos falho? Você implanta uma gerência de requisitos mais robusta. Como é que você melhora a comunicação? Eu posso criar um quadro Kanban para trabalhar, aquele quadrinho que a gente faz lá no Gira. Então, assim, você vai criando boas práticas, vai observando essas boas práticas e que podem resolver cada uma desses elementos e aí coloca elas empacotas elas numa metodologia de desenvolvimento. Aí você dá uma sequência, define papéis e responsabilidades, mas o primeiro exercício, em geral, é observar os defeitos e ver as melhores práticas que contrapõem aqueles problemas, né? Então, quais são as principais melhores práticas? Desenvolver software iterativamente, gerenciar requisitos, né? Iterativamente é com repetição, tá? Faça um pouquinho, mostra para o cliente, faz um pouquinho, ciclo, ou seja, levanta requisitos, modelo, desenvolvo, testo, implanto e volto para o cliente. Faço e vou repetindo esse ciclo, né? Isso que é iterativamente. Eu gerencio requisitos, né? Como é que eu recebo, quem aprova, o requisito está ok, foi validado, foi priorizado, você tem uma forma de lidar com requisitos. Usar arquitetura baseada em componentes, ou seja, você usa uma arquitetura de sistema mais amadurecida, com componentes já mais estruturados, isso vocês vão ver lá, se define camadas de desenvolvimento, camada de visão, camada de modelo, camada de dados, você vai definindo a forma de arquitetar os sistemas. Modelar visualmente software, uma forma de você melhorar a documentação. Então, em geral, quando você mostra um diagrama de casos de uso, um diagrama de entidades de relacionamentos, um diagrama de classes, ele é muito mais expressivo do que você ficar descrevendo tudo aquilo. Então, isso melhora a comunicação entre as partes. Ainda mais se eles tiverem uma linguagem em comum. Então, ao invés de eu fazer que o meu asterisco significa uma entidade. Não, você usa uma sintaxe que é comum para todo mundo, né? No caso da linguagem dos sistemas orientados a objetos, a gente tem o OML, por exemplo. Verificar continuamente a qualidade do software, né? Ou seja, você tem mecanismos de verificar, você cria forma de verificar continuamente, ou criando uma pessoa, ou criando
automatismos que verifiquem os indicadores de qualidade daquele software. Isso a gente pode ver mais para frente. Não vou entrar muito em detalhe agora nisso, não. E ter uma gestão de mudança adequada, né? Ou seja, você ter implantado uma ferramenta de gerência de configuração de forma que todos saibam utilizar e uma forma de comunicar e implantar sistemas e treinar o uso dos sistemas adequado. Então, esses são as principais melhores práticas. Abaixo, a gente vai ver todas elas. Eu vou parar por aqui hoje. Quero abrir agora para que vocês digam o que vocês estão entendendo, se não estão entendendo, como é que, se vocês já começaram a fazer a lista, se não começaram. Eu esperei essa aula para começar a fazer, que aí eu já faço de uma vez. Porque o senhor te falou que a metade da lista era a aula passada, a outra metade seria essa aula. Isso. Eu tô lá vai falar um pouquinho de gerência de requisitos, mas não tem problema. Responda lá. Qualquer coisa, a gente já abordou bem mais coisas do que estava na última aula. Tá? Alguém mais queria falar? Bom, beleza. Eu vou, como eu falei então, gente, eu vou fechar aqui um conjunto de perguntas, né, para somar aí as tarefas das 3 últimas aulas. Na sequência aqui eu vou disponibilizar os arquivos também de vídeo, né, gravados das respectivas aulas. Acho que da última aula eu não coloquei, eu achei que tinha colocado. Vou colocar. E aí, para essas aulas, eu também vou separar 2 perguntas a respeito disso que a gente já discutiu aqui hoje. Tá? Nas próximas aulas, eu vou ter que dar uma acelerada, ou seja, eu vou ter que dar um gás aqui dessa aula 2, aula 3. Né? O ideal a gente estava na aula, a gente está na aula 3, não é isso? A gente tem que estar na aula 4. Mas nada estressante não, a gente só tem que dar uma acelerada por conta daquele início, essas questões de aula de explicações de projeto integrador, coisas que a gente tem que acabar dando, como foi esses feriados, essa confusão aí do início que prejudicou um pouco. Tá? Vocês têm algum ponto para reclamar, para apontar, alguma questão que vocês gostariam de dividir aqui, que precisa relativa à disciplina ou relativa ao curso, que vocês gostariam de compartilhar? Projeto integrador, enfim. Professor, Pode falar? essas perguntas que você falou que vai colocar são perguntas de exercício? Isso, serão equivalentes a essa tarefa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Peraí que estou me logando aqui, peraí. Então, vai ser equivalente, a gente tem uma tarefa aqui, tá vendo? Tarefa, você tem a lista de exercícios. Essa lista de exercícios eu posso anexar um arquivo ou posso escrever aqui as perguntas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, como vão ser perguntas mais simples, eu não vou nem anexar um arquivo não, vou colocar as perguntas diretamente nessa descrição. E aí vocês vão chegar aqui e aqui eu tenho a visão de professor, vocês não vão ver a versão, vocês vão clicar aqui e vão responder as perguntas.
Entendeu? Vão encaminhar para mim. Beleza? Tranquilo. Aí vou fazer 2 para cada semana que passou. Aí nessa primeira vão ter mais. Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, pessoal. A gente tem, daqui a pouco tem aula de projeto. Deixa eu ver aqui só uma coisa para ver se o Johnny já colocou lá. Que eu já oriento vocês, um momento só. Deixa eu ver se ele já botou. 6. Tá, observa que hoje é por grupo, né? Vocês já estão sabendo? É por grupo. Hoje, teoricamente, é a apresentação de vocês. Então, aqui tem o horário por grupo. Tá vendo? Por isso que eu estou terminando uns 10 minutinhos antes, para dar tempo de eu falar lá com o pessoal e a gente poder... Então, 8 horas é o grupo 1. 8h20 é o grupo 2. 8h40 é o grupo 3. 9 horas é o grupo 4. 9h20 é o grupo 5. Tá? Vão ser todos os professores, diferente das outras reuniões, das outras conferências em que a gente dividia um professor por cada grupo. Hoje vai ter como se fosse a apresentação segregada por grupo. Ok? Ok. Então aí vocês entrem na sala respectiva no horário que couber do grupo de vocês. Beleza? Show de bola. Beleza. Gente, obrigado aí. Qualquer coisa, entre em contato. A gente vai se falando aí. Até daqui a pouco. Professor, tchau, tchau.